Então vamos lá. Então, quem já acompanhou o ensaio de vedação, né, sabe que às vezes encontrar vedação é muito difícil, tá? É muito difícil. Tem momentos que eu consigo aprovação no perfil de rosto de primeira, né? Primeiro respirador que a gente coloca, a gente já consegue vedação. E tem alguns perfis de rosto que demora vários ensaios, a gente tem que repetir vários ensaios e a gente às vezes não consegue concluir naquele, vai para um outro dia e vai para um outro dia e traz modelo diferente e não aprova. Então, vou passar para vocês aqui a primeira coisa que, se vocês estiverem conduzindo o ensaio de vedação ou participando, acompanhando o ensaio de vedação, primeira configuração, né, do mindset, da percepção de vocês é a seguinte, tá? Existem milhares de perfis de rosto, né? Estamos com algumas pessoas nessa live aqui e nós não temos o mesmo perfil de rosto. Primeira coisa, então nós não temos obrigação, tá? É da nossa responsabilidade, né, de quem está conduzindo o ensaio, é de responsabilidade da empresa buscar um modelo, procurar no mercado algum modelo que dê certo para o perfil do rosto do usuário, tá? Eu sempre brinco com o trabalhador, né, com o colaborador, que o teste não é com ele, o teste é com o equipamento, é com o respirador. Sou eu que vou ter que buscar no mercado alguma coisa que dê certo no rosto dele. Ele fica ali de modelo, né? Falo, fica tranquilo que a responsabilidade é minha. Eu é que vou tentar achar um respirador que encaixe no teu rosto. É quase o sapatinho da Cinderela, né? Então eu tenho que buscar e me esforçar. Então a primeira configuração de mindset que vocês têm que ter, né? E que vocês têm que passar para a empresa, o mais importante é isso, tá? Já passem isso. Oi, Gilson, tudo bem? Já passem isso para a equipe que está fazendo o trabalho, para quem está acompanhando. A atmosfera tem que ser a seguinte, né? O pensamento. Gente, é normal reprovar ensaio de vedação? Não tratem isso como um problema. Se vocês tratarem reprovação e ensaio de vedação como um problema, isso já vai ser o próprio problema, tá? Então, encarem o ensaio de vedação, essa etapa da atividade, como normal. É normal as pessoas reprovarem, principalmente se for a primeira, a segunda vez que elas estão passando pelo ensaio de vedação. Se for o primeiro ano que a empresa está fazendo ensaio de vedação, ou ainda entram muitas pessoas novas, tem uma remessa nova de pessoas fazendo ensaio de vedação, tá? A tendência é que a primeira vez, segunda vez, a gente corrija muitos erros de ensaio na vedação, que a gente corrija muitos respiradores e nos anos seguintes a gente só vai confirmando. Se a pessoa não altera o volume do corpo, o volume do rosto, né? A massa corporal, se não tem nenhuma interferência no perfil do rosto dela, a tendência é ela só mantendo o modelo de respirador, tá? E por isso que a gente faz todos os anos ensaio de vedação para ir acompanhando se nada no perfil do rosto da pessoa mudou, tá? Mas, gente, já passei por vários apuros, né? De olhar para um perfil de rosto, ser um rosto muito fino, né, muito miúdo e com o nariz, né, volumoso, muito fino, tá? Essa parte muito funda. Então, isso é muito perfil de rosto, né? Tem pessoas com rosto bem cheinho, né, ou bem cheio ou fino não manda no resultado do teste, né? Mas pessoas com perfil de rosto mais redondo, certo? Porém, com essa distância aqui, ó, muito curta, né? Tem colaboradores que vêm pra gente pro ensaio de vedação e falam, minha máscara aqui, acho que é magia. Tem um rosto mais cheinho, um rosto mais gordinho, mas não. Você bate no rosto, você bate o olho no rosto da pessoa, você já vai aprendendo que essa distância aqui, ó, tá? Ponta de queixo, né? E nariz, ela é curta, tá? Essa distância, ela é curta. Provavelmente, pessoas que têm essa distância muito... Essa parte aqui, né, mais curta, essa distância mais curta, vai ter um respirador P pequeno, tá? Não importa se o rosto dela é bem cheinho. Então, olha só, a gente conseguir trazer um respirador que consiga fazer vedação, né, na questão, assim, de largura, de comprimento e profundidade, é difícil, gente, não é fácil, não. Então, configure o mindset de vocês, a percepção de vocês e que assim, se aprovar de primeira, é uma sorte. É muita sorte aprovar um respirador de primeira. Então, já configurem o mindset de vocês dessa forma, que aí o resultado não assusta, tá? E além do resultado não assustar,
nós temos que ir preparado para o ensaio de vedação. Se você vai pegar uma equipe que usa respiradores descartáveis, vai com vários modelos de respiradores descartáveis. Se vai pegar uma equipe que usa respiradores com manutenção, vai com vários tamanhos, PMG, né? E até de outros modelos também, tá? Eu vou fatiar esse assunto aqui, tá? Mas a primeira dica é, né? Possíveis soluções para falhas de vedação em respirador, tá? Primeira coisa, pode ser que a gente não encontre respiradores naquele momento que dê certo para o rosto do colaborador. Pode ser que você vai buscar no mercado 5 marcas de respirador e não é garantia, isso não é garantia que vai vedar no rosto do usuário, tá? Já começando de trás para frente, se nada der certo, nós podemos ter duas saídas, tá? Ou temporariamente aquele colaborador não pode usar proteção respiratória. Gente, eu não vou fazer milagre, nem vocês vão fazer milagre. Se não tem nenhum respirador no mercado que dê vedação no rosto do usuário, paciência, né? Porque eu não posso deixar a pessoa exposta porque não achei nada que dê certo para ela. Combinado? Tá? Outra coisa, a gente pode de repente migrar para um respirador sem vedação, né? Se couber, né, na atividade, se os modelos, por exemplo, capuz, né, for adequado para aquela atividade, se entregar um FPA adequado, se for possível, né, para aquela atividade, um respirador sem manutenção, ok, você vai recorrer a ele. Por exemplo, atividade de pintura, né? A atividade de pintura é compatível um capuz. Claro que eu vou ter que colocar um sistema de ar mandado, né, de linha de ar nesse equipamento, tudo bem, um motorizado, mas é uma solução. Vamos supor que você tenha ali um profissional excelente na pintura, certo? Excelente. E os respiradores que você está testando nele, nenhum tem aprovação no rosto. Pode acontecer, né? Então, qual que é a missão? É conversar com os fornecedores, fazer contato, solicitar amostras, solicitar peças para que você possa testar. É a gente se abrir para o mercado para puxar soluções, tá bom? A configuração é a seguinte, eu não tenho medo de ensaio de vedação. Jamais, tá? Eu não tenho. Primeiro, porque eu sei que se eu me esforçar e buscar no mercado, provavelmente eu vou conseguir uma solução, tá? E a minha cabeça já é configurada para que reprovação é normal. Reprovação é normal, então eu não fico apavorada. Então, o que eu faço? A melhor estratégia para mim é ir para o ensaio de vedação com muitos modelos de respirador. Georgia, como que eu vou para o ensaio de vedação com muitos modelos de respirador? A gente negocia isso antes com o fornecedor, a gente pede isso. Como é que chama? É quando a gente pega uma quantidade e só paga pelo que fica. Eu esqueci a palavra-chave, agora já vou lembrar. A gente pega em consignado, né? Conversa, né? Com o fabricante ou com o distribuidor. Olha, tem como eu pegar uma quantidade de vários modelos de respiradores, né? PFF2, PFF1, PFF3, enfim, né? O modelo que você precisa, de formatos diferentes e depois para usar no ensaio de vedação e eu pago pelo que eu ficar, né? Perfeito, o fabricante vai deixar com você vários modelos e ali no dia do ensaio de vedação, quando o colaborador chega, eu tenho várias opções para testar, tá? Agora, ir para o ensaio de vedação achando que 2 modelos vão dar certo, é contar com a sorte, tá bom? A live não fica gravada aqui, mas depois de uns dias ela vai lá pro YouTube. Todas elas estão indo pro YouTube, tá bom, Guidoval? Olha que bacana, tá? Então, primeira regra, tá, gente? Quem nunca encarou ensaio de vedação não sabe que dá um nervoso, né? Porque, gente, vem um, reprova, vem outro, reprova, vem o quarto, reprova, vem o quinto, reprova. Gente, dá a impressão que é a gente que tá fazendo algo errado, tá? Dá a impressão que o problema é com a gente, que é com a nossa mão, que alguma coisa tá errado, que a gente tá fazendo de errado. Claro que tem uns macetes pra gente primeiro preparar bem o terreno para entender se aquela resposta que vem do colaborador ela é confiável, tá? Então tem uma preparação para isso, claro que sim. Não consigo passar tudo isso aqui na live, né? Mas vou passar aqui o mais importante para vocês, tá? Então, primeira coisa, configurar o mindset que pode dar 100% de reprovação. Já pensa que todos podem reprovar e o melhor que você pode fazer para não jogar isso para outro dia, é não deixar ele ir embora. Minha melhor estratégia, gente, o que eu mais gosto de fazer é reunir o máximo de modelos possíveis
para que aquele colaborador, quando ele vem para mim, que ele não saia da sala sem a vedação adequada para ele. Ele pode repetir o ensaio quantas vezes for necessário, que no final eu vou encontrar uma solução para ele. Então, quando ele volta para a área, ensaio resolvido, tá? É melhor não deixar para outro dia, que a gente esquece algumas informações, repete, tem que perder tempo de novo com ele, né, e tudo mais. Então, o melhor é a gente ir para o ensaio de vedação preparado com modelos de respiradores, tá? Essa é a primeira grande dica que eu dou para vocês e agora eu vou trazer alguns possíveis motivos de reprovação, tá bom? Então, lembre, né, que se aprovar é sorte. Então, já vai esperando que vai reprovar, porque você aí vai preparado com mais modelos. Combinado? Oi, Johnny! Oi, Wellington! A Bárbara, alunos dominando PPR, Rafael também! Oh, maravilha! Coisa boa! Bom, vocês aqui. Então, preparação para o ensaio de vedação é tudo. E preparação exige que a gente converse com fornecedores, consiga equipamentos compatíveis na proteção, equivalentes na proteção, tá? 1, 2, 3. No último ensaio de vedação que eu fiz, no final do ensaio, o meu tripé tá balançando. Oi, Thiago, tudo bem? Seja muito bem-vindo, né? Nossa, que bacana. A Roberta também. Nossa, legal demais. No último ensaio de vedação que eu fiz, gente, teve um colaborador que reprovou 6 vezes no ensaio de vedação. 6! E isso aconteceu no final do ensaio, quando você já tá cansado, né? Tá dando o horário, às vezes, da pessoa ir embora, dela passar, né? O crachá, ok? De registrar a saída dela. Então, tem uma pressão ali, né? E no último ensaio eu consegui a vedação. O técnico me acompanhando só me olhava assim, tipo, ai, aprova isso logo. Eu falei, não, né? Ele tá aqui comigo, é a minha chance de ouro de resolver esse problema aqui. Se ele escapar desse ensaio de vedação hoje, tudo bem fazer outro dia, mas eu quero tentar hoje. E eu tentei 6 modelos de respiradores. 6 modelos para no final dar certo, tá? E se precisasse, eu ia remarcar para outro dia trazer mais 4, 5 modelos até achar uma solução, tá? Então, assim, eu não fico afobada nem preocupada com isso. Eu garanto, né, uma boa preparação dos colaboradores. Entender se de fato ele não mastigou nada, não comeu nenhum alimento, não fumou para não inibir o gosto, ou para não interferir no gosto do produto. Eu tento conferir se ele fez a boa higienização da boca, né? Para não interferir também no resultado falso. Então, eu preparo bem o terreno. E aquele resultado eu trabalho em cima dele, tá? Essa é a grande primeira dica que eu posso dar para vocês, certo? E agora é o seguinte, né? Quando você está trabalhando com respiradores descartáveis, ok? Você vai atender uma empresa que usa respiradores descartáveis, ou a sua empresa, né? A empresa que você está trabalhando, ela usa na maior parte respiradores descartáveis, tá? Então, há uma probabilidade muito grande de reprovação nos respiradores dobráveis, de qualquer marca, isso eu sempre falo, porque é uma experiência que a gente tem, né? Tá aqui a Roberta comigo, tem mais pessoas, talvez, expert, né? Que entende mais, que tem mais experiência, tem aqui a Bárbara, que anda acompanhando o trabalho, enfim, né? Respiradores dobráveis, deixa eu puxar aqui o modelo pra gente conversar. Aqui. Eu tô aqui com uma marca na mão, mas não importa qual a marca, tá? Não importa a marca. Normalmente, respiradores dobráveis, 2 painéis que a gente chama, são os modelos que menos conseguem atender perfis de rostos diferentes, tá? Por isso que vocês vão perceber que sempre os não é só por isso, mas os respiradores dobráveis costumam ser os respiradores de menor valor no mercado, né? Digamos que a G-Safe, a minha empresa, seja fabricante de respiradores. Se eu tiver vários modelos concha, 3 painéis e dobráveis, certamente o modelo 2 painéis vai ser o modelo mais em conta que eu vou fornecer. Por isso, há uma tendência das empresas preferirem começarem a aquisição pelos dobráveis, tá? Porque ela vai olhar a especificação, PFF2 é o que me indicaram aqui, entre um dobrável e um concha, esse aqui R$5, esse aqui R$3, ela vai no dobrável. PFF2, ela vai pelo valor. Tem certificado de aprovação, né? A grosso modo, tá tudo certo, né? E começa por isso aqui. Gente, é ruim? Não, não é que é ruim, tá? Só aceita, vocês só precisam entender que esse aqui é o modelo de respirador que menos veda nos perfis de rosto. Então, se eu vou atender uma empresa que eu já sei que eles usam isso aqui,
eu já vou preparada, assim, no máximo, tá? Já levo mais modelos de respiradores. Posso levar de outros fabricantes, tá? Vou explicar isso para vocês, porque não existe um padrão de tamanho. Nas normas de teste, pessoal. Oi, Aline, tudo bem? Alcione, Rafael da Mata, seja bem-vindo. Olha só, nós temos padrões, né, para fabricação de respiradores e testes, várias coisas que precisam seguir o padrão, né, seguindo as NBRs, ok? NBRs específicas. Só que, por exemplo, tamanho não é algo padrão que os fabricantes precisam ter. Ah, essa distância, tantos centímetros, né? A largura, tantos centímetros. Não, tá bom? Não. Então, o que acontece? Os fabricantes se esforçam para confeccionar um equipamento que consiga atender o maior perfil de rosto, tá? E aí, clientes que fazem ensaio de vedação vão encontrar alguma dificuldade, e aqueles que não fazem, qualquer respirador serve, certo? Tá? Mas não existe um padrão de tamanho. Então, significa que talvez o dobrável desta marca aqui não dê certo para o meu colaborador, mas o dobrável de outra marca dê, tá? Mas no geral, gente, no geral, tá? Os respiradores dobráveis, independente da marca, são os que menos conseguem moldar, vedar em perfis de rosto diferente. Já falei isso em outras lives, mas tem sempre gente nova aqui, então eu vou repetir, porque é sempre importante, né? Se eu tenho 10 pessoas, isso é a minha experiência com ensaio de vedação. Não foi nenhuma pesquisa feita por nenhum fabricante, né? Nenhuma informação que o mercado traz. É a minha experiência com ensaio de vedação, tá? Se eu tenho uma equipe de 10 pessoas usando esse respirador aqui, provavelmente umas 7 irão reprovar. 7! 8 irão reprovar com respirador dobrável, tá bom? Ah, Jorge, então ele nunca é importante? Claro que sim. Tem perfis de rosto que só vedam com esse. Mas a probabilidade é que ele não consiga, ele não tem um bom desempenho em vedação nos perfis de rosto diferentes, tá? Quando a gente vai para o modelo concha, tá? Aí isso aqui já aumenta um pouquinho. Vai para uns 40%, 50%, né? De chance dele conseguir vedar em perfis de rostos diferentes. Por quê? O que a gente tem aqui, né? A gente tem respiradores que já tem um formato determinado. Eu posso até ajustar um pouco mais, botar um pouquinho mais de pressão, né? Tentar fazer ele contornar o meu rosto, mas ele já tem um formato. A Georgia tem um perfil de rosto mais fino e talvez mais alongado. Esse respirador não consegue mudar o formato dele, tá vendo? Já tem um formato pré-determinado, já tá moldado aqui, já tem um formato, né? De qualquer marca, ó, tá? Tô com marcas diferentes aqui, ok? E eles não seguem exatamente um padrão, tá? Não tem um padrão de tamanho, não, tá bom? A gente tem outros parâmetros, né, que precisam seguir o padrão da NBR, né, o padrão de teste, mas de formato não, ok? Vocês não vão encontrar na norma que tem que ter essa distância, essa largura, enfim, tá bom? Isso não tem. Então, quando a gente vai para o modelo tipo concha, aí a gente já tem um respirador que tem um índice de aprovação maior, tá bom? Aqui, depois eu vou mostrar alguns detalhes diferentes para vocês, tá? Porque pode ser uma solução. O tema da live hoje é possíveis soluções, então eu vou mostrar algumas coisas que pode abrir um pouco a cabeça de vocês, tá? Ó, aqui eu já tenho, né, o modelo 3 painéis, ok? Olha que bacana isso aqui, tá? Esse aqui é meu xodó. Acho que quem usa esse tipo de respirador aqui sabe que ele é maravilhoso, né? Por quê? Porque olha só, quando eu trago esse modelo aqui, ele consegue ajustar num perfil de rosto mais estreito, mais alongado, tá? Olha só, mais curto, mais alongado, mais estreito e mais largo, ok? E ainda, como eles têm 3 painéis, né? Ele articula, a pessoa consegue falar, né? Ele consegue articular sem perder a vedação. Jorge, então, o invisto só nesse? Ele também não vai te dar 100% de vedação, né? 100% de cobertura dos perfis de rosto diferentes. Se eu tiver 10 pessoas na equipe, pode ser que 9, 8 consiga vedar com esse modelo aqui. Então, é um dos modelos que eu mais consigo aprovação. Mas também não é um só que vai resolver.
Vocês estão vendo que eu estou trabalhando isso na cabeça de vocês? Que não é um modelo só que dá certo para todo mundo, para uma equipe? Eu preciso já entender que a empresa vai precisar de vários. Pode ser que ela precise de vários modelos para uma equipe de 10, 15 pessoas? Com certeza, com certeza. 10 pessoas, um respirador só, já deve ter erro aí no ensaio de vedação, tá? Provavelmente, tá? Então, mas olha só, esse aqui é o modelo que provavelmente mais vedaria no rosto dos perfis de rosto de frente, ok? Então, já entendam sobre isso. Se você tá com esse respirador aqui, uma possível solução... Ah, Jorge, reprovou. Possível solução, buscar ainda no mercado outros dobráveis, porque tem um valor mais acessível. Começa tentando ainda com dobrável de outra marca, né? Não deu com a segunda, não deu com a terceira, aí se você vê que todos os dobráveis não estão dando certo, você vai para um concha, então, porque sabe que quando pula para um concha, o valor também sobe um pouco, tá? Então tá, olha só. Gente, tem perfis de rosto que são bem difíceis mesmo de conseguir vedação. E alguns trazem algumas particularidades, tá? Cicatrizes na região de vedação, marcas de espinha mais profunda, rugas, tá? Rosto muito marcado pode acontecer e aí a gente não consegue vedação. Então, nesses casos, a solução seria a gente sair para uma cobertura, né, mais ampla, tá bom? Sair dessa região aqui para uma cobertura mais ampla seria uma solução, tá? Conseguir uma cobertura facial que fuja daquela marca, daquela linha, daquela cicatriz, tá bom? Pra gente conseguir uma vedação. Oi, Fabrício, tudo bem? Que bom você aqui, mais um aluno dominando o VPR nessa live. Tá? Então, se você já percebe que o usuário tem uma cicatriz na região de vedação, já migra para um respirador com uma cobertura maior. Agora, se não é possível, é muito difícil você vai conseguir vedação sabendo que tem uma cicatriz, uma marca bem na região de vedação, tá? O certo seria você ir para uma cobertura maior, sair de uma semifacial para uma facial, por exemplo, tá? De novo, gente, nós não fazemos milagre. Acho que é por isso que eu vou tranquila para um ensaio de vedação. Porque eu já sei do índice de reprovação. Ah, que legal ler isso, Diogo. Muito obrigada, viu? Olha o Carlos aí entrando. Eu já vou tranquila para o ensaio de vedação sabendo que a reprovação é normal, ela é esperada. Quanto menos experiência a empresa tem no ensaio de vedação, maior o índice de reprovação em ensaio de vedação, porque vai ser naquela remessa, vai ser naquele ensaio que eu vou corrigir essas vedações, né? Agora, quando é uma empresa que todos os anos faz ensaio de vedação, que os colaboradores são mais antigos, a gente só vai confirmando que ainda está vedando, e se não estiver mais vedando, a gente corrige, tá? Mas aí a reprovação é menor, ok? Então, por que eu vou tranquila para o ensaio de vedação? Porque eu já sei que é normal a reprovação, porque por saber que é normal, eu já vou preparada, eu não marco ensaio de vedação se eu não tiver outras opções. Já aconteceu do cliente pagar para ver, de eu ter que atender em outra cidade, eu falar, ó, tenta conseguir 2 ou 3 modelos de respirador além desse que você tá usando. Ah, Georgia, pode vir aqui e tal, conforme a gente combinou, mas eu não consegui outros modelos, o meu distribuidor não tinha, pode vir fazer com esse aqui mesmo. De eu assumir, né, a responsabilidade, passar no distribuidor aqui da minha cidade, ir preparada e chegar lá no ensaio de vedação, todos os respiradores do cliente de fato reprovar e só conseguir fazer porque eu tinha levado modelos extras. Então, assim, tem hora que o cliente ele quer pagar para ver, mas a nossa experiência já diz que vai dar problema. Então, a gente vai preparado. O fato de eu ir preparado para o ensaio de vedação já me ajuda muito, tá? Então, se a gente for preparado sabendo do resultado, isso não vai assustar, porque eu já preparei a empresa já está sabendo que o índice de reprovação pode ser alto, que isso é normal e que não tem problema nenhum, a gente vai procurar uma solução no mercado, tá? E mais importante, deixar também o usuário saber que isso é normal, senão ele se sente mal também. Ah, reprovou, vou começar a falar aqui que eu não tô sentindo nada porque eu tô me sentindo mal. Então, a primeira coisa, deixa o usuário tranquilo, deixa ele saber que ele tá ali, né, só de modelo. Eu falo, ó, hoje você é o nosso modelo e a responsabilidade é minha de procurar um respirador que encaixe no teu rosto, tá bom? E aí ele fica mais tranquilo, sem aquela cobrança ou aquela pressão de dizer que o respirador aprovou, tá? Então, entender disso já é importante. Então, eu falei das cicatrizes, né? Olha só o Thiago da Angelabora entrando aqui, o Jefferson também. Ó, o Gustavo, vem querer. Gente, que bacana, muita gente boa entrando aqui, né? Que legal.
Então, tá, vamos avançando degrau por degrau, vou passar mais dicas para vocês. Então, se tem cicatriz, gente, não tem o que fazer. A gente vai ter que migrar para um respirador que tem uma cobertura maior, né? Porque aquilo vai trazer pra gente uma falha de vedação, vai aparecer no ensaio de vedação aquela falha de vedação, certo? Tá? Agora vamos avançar no assunto. Jorge, a empresa usa respiradores descartáveis, eu tô com índice de reprovação aqui. Uma das alternativas seria a gente migrar para a linha com manutenção, tá? Que a gente sabe que tem uma melhor vedação, até porque tem tamanhos PMG. Só que a empresa não tá no momento de migrar, ela tá fechada para um projeto de upgrade que a gente chama, né? Quando a gente muda o modelo e melhora o modelo de respirador, a gente chama isso de upgrade, né? Ela tá fechada para isso, ela quer continuar nos respiradores descartáveis, tá bom? Ou eu tenho um colaborador que, mesmo que a empresa aceite entregar para ele um respirador modelo diferente, para essa atividade, o ideal seria mesmo respirador descartável. Então, eu vou mostrar para vocês umas características de respiradores assim que faz a diferença, tá? Então, olha só, tá? Não tô falando de marca, tá? Mas só para mostrar para vocês. Aqui, vocês não vão conseguir ver, mas eu tenho um clipe. Essa marca nem é tão durinha, tá? Esse clipe aqui, ele é macio. Mas percebo que aqui por dentro, embutido, tem um clipe metálico, tá? E o resto do respirador, a estrutura é a mesma. Não tem nenhuma espuma aqui, não tem nada, tá? É só um clipe metálico aqui dentro, ok? Então, normalmente, o índice de reprovação de respiradores é por essa região aqui, tá? Não é uma regra, mas normalmente é por essa região aqui que o usuário faz o ajuste, o respirador não consegue colapsar aqui, então muitas vezes a falha é por aqui ou por aqui, tá? São as maiores chances de falha por essas regiões. Então, se a gente está contando com um respirador, né, que não tem uma espuma aqui para ajudar, olha como faz diferença já migrar para um respirador que tem um pouco de espuma aqui, tá? Se a gente percebe que a falha de vedação é por essa região, tá? Então, por isso que o condutor do ensaio, ele precisa entender muito desse contexto da proteção respiratória para conseguir resolver. O procedimento do ensaio de vedação, ele é simples, mas agora, orquestrar o ensaio de vedação é que é difícil, tá bom? Não que é difícil, precisa ter preparo, tá? Percebeu que já melhorou um pouquinho? Que aqui, se eu tivesse uma dificuldade de ajuste, essa espuma aqui já me ajuda a conformar um pouco melhor nessa região. Mas dá para melhorar. Tá? Dá pra melhorar. Olha isso aqui, gente. Olha esse tanto de espuma que eu tenho aqui. Presta atenção nisso, tá? Oi, Thiago, eu já vou responder essa tua pergunta sobre ensaio de vedação, tá? Essa aqui é a clássica, até já fiz uma live específica só pra falar disso, tá bom? Já vou te dar uma resposta, fica só um pouquinho aqui que eu já vou responder sobre isso. Então, olha aqui que diferença, tá? Essa qualidade aqui de espuma tá nesse modelo aqui, mas vocês também encontram essa qualidade de espuma aqui em outros respiradores, tá? De outros formatos. Mas isso aqui me ajuda demais, tá? Me ajuda demais, porque ele consegue me ajudar a conformar, né? Na estrutura, no perfil do rosto do usuário. Fica muito mais macio, ele consegue fazer o ajuste, tá bom? Do que quando é um clipe seco aqui sobre o nariz, tá? Olha como isso aqui melhora. Eu tenho um modelo aqui na minha mão. Esse aqui é bem interessante, tá? Me chamou bastante atenção. Olha, se eu percebo que naquele perfil de rosto, a dificuldade de vedação, de novo, é por essa região, olha que bacana esse modelo aqui, tá? Ó, a região de contato aumenta muito a região de contato aqui, ó. Olha só. Tá? Então, se eu tô num cliente onde todos aprovaram com dobrável, mas tem um colaborador que nada dá certo no rosto dele por conta, né, que eu vejo que o problema está nessa região, eu já vou lembrar, ou vou buscar no mercado um respirador que tem algo diferente, ó. Então, olha só que bacana. E esse aqui é da BLS, eu sei que tem um modelo que não tá aqui comigo. Eu não sei se só vi no catálogo ou se eu ganhei, eu já não sei mais onde é que tá esse modelo, tá? Que ele tem essa espuma extra, tá? Essa aba extra em todo o contorno do respirador. É muito legal isso. Ajuda muito a gente na vedação, tá bom? Ó, outra coisa importante. Ah, não, Jorge, o problema é que ele tem o queixo muito fino, muito estreito, essa região que é difícil, ele tem um rosto muito... ele, né, tem um rosto muito fino aqui. Então, esse modelo aqui é um modelo bem bacana para essa região aqui, tá? Ele é um modelo que
consegue vestir, tá bom? Toda essa região aqui. Quando a gente coloca, quando o usuário coloca, ele não só encosta, né, a extremidade do respirador, como ele veste essa parte aqui, tá? Ele faz isso aqui, ó. Então fica toda essa região aqui em contato com o respirador. É muito bacana. Tem rostos que não precisa disso, tem rostos que vão precisar. Então, só de a gente conhecer essas soluções no mercado já ajuda bastante, tá? Então, eu falei de alguns problemas relacionados a respiradores, algumas tendências de falha de vedação de respiradores descartáveis, tá bom? Então, se tá com dificuldade, por exemplo, Jorge, aqui na empresa vai ser muito difícil fazer a gestão de vários modelos de respiradores. A gente não quer. A gente quer evitar que tenha tantos modelos de respiradores daqui, né? Então, né, uma dica já é tentar migrar para os respiradores semifaciais, é um exemplo, né? Com manutenção. Então, dessa primeira parte aqui, gente, vamos devagarinho para a gente construir aqui a ideia. Da primeira parte que eu falei de descartáveis. Por mais que eles estejam de acordo, tenham o certificado de aprovação, que todos eles sigam uma NBR e tenham as normas de teste de fabricação e tudo mais, não existe um tamanho padrão, não está na norma o tamanho, a área, o formato padrão de cada um, né? Ah, tem que ter essa altura, essa largura, como eu já falei no começo da live. Então, isso faz a gente pensar que talvez esse modelo concha desse fabricante não vedou no rosto da Georgia, mas o modelo concha do fabricante pode ser que dê certo. Então, procurem, tá? Procurem que pode dar certo. De um não deu, mas o outro não deu. Fechou? Então, lembrem disso. Já ouvi falar que tem fabricantes que produzem tamanho PMG de descartável, mas eu nunca vi. Eu nunca vi, tá? Até se vocês souberem, pode me mandar inbox ou aqui na live, mas eu nunca vi, gostaria de saber, mas eu nunca vi, tá bom? Agora, o que tem tamanhos PMG são os respiradores com manutenção. Um beijo especial para dona Marilza da Rosa, que é minha mãe. Vai dar uma espiadinha em mim na live, eu acho, né, mãe? Então, voltando pro assunto aqui, ó. Com manutenção, Jorge, eu tô tendo problemas de falha de vedação com respiradores com manutenção. Aqui é muito mais fácil de trabalhar, tá? Quando eu tenho ensaio de vedação para uma equipe que usa respiradores com manutenção, seja semifacial ou... Ai, peraí! Ou facial, é muito mais fácil, porque aqui a gente tem tamanhos, né? Aqui a gente não tem tamanho PMG, aqui a gente tem formatos diferentes. Aqui não, aqui muito provavelmente eu vou conseguir conduzir ensaio de vedação com 30 pessoas, 40 pessoas, só flutuando entre o tamanho PMG, mas ainda não é garantia que eu consiga 100% das pessoas, tá? Então, se eu tô com uma equipe e eu tenho tamanhos PMG desse respirador, PMG desse respirador e ainda tem algum caso que não tem vedação, o que eu posso trazer de informações aqui para vocês, tá? Primeira coisa, aqui. Esse aqui é o modelo semifacial e esse aqui também é o modelo semifacial. Esse aqui, tá, é um modelo de borracha. Eu tô mostrando esse fabricante aqui, mas ele também tem de silicone, tem de borracha, mas eu peguei agora um de borracha pra gente conversar, tá? Por mais que ele tenha tamanho PMG, pode ser que não seja o bastante ainda para conformar em alguns perfis de rosto. E o que é isso aqui? É material de borracha, tá? Ele não tem tanta flexibilidade nos perfis de rosto. Então, ele tem tamanho diferente, mas ele não consegue conformar tão bem se eu te precisar de um ajuste ali, né? De ai, gente, não vou conseguir falar. Maleabilidade. Não vou repetir, essa é a palavra, tá? Se eu precisar que ele conforme melhor, né, que ele consiga contornar, ele é de borracha, é uma borracha um pouquinho, ele é mais seco, tá? É mais difícil. Então, se eu tô com essa linha aqui de borracha PMG e eu não conseguir conformar no rosto do usuário, provavelmente se eu puxar uma linha de silicone vai dar certo, tá? Vai dar certo. Olha quem está entrando nessa live. Machado. Ô, Machado, só assim pra eu te ver aqui, hein? Na live, hein? Prazer te receber aqui hoje. Tá? Então, viu, Carlos? Consegui falar a palavra e não vou repetir, né? Ficou registrado aqui que saiu a palavra da minha boca. Não vai mais. Escrevam pra mim, por favor, eu vou ler.
Maleabilidade, enfim. Então, olha só, gente, isso aqui é mais rígido, tá? É mais difícil dele conformar. Agora, quando a gente muda para um respirador de silicone, aí a gente tem um respirador que consegue conformar melhor no rosto. Eu vejo mais ou menos assim, tá? É a minha percepção que eu tô passando aqui pra vocês. O tamanho PMG de borracha, ele aqui, ó, PMG. São esses tamanhos, né? Maleabilidade. Obrigada, Guidoval. Maleabilidade. Maleabilidade. Maleável. Tem que lembrar de maleável para conseguir construir a palavra. Maleabilidade. Então, o tamanho PMG de borracha, eles não são tão flexíveis. Então, não tem, né, uma adaptação boa no perfil. Se ele precisar que ele seja um pouquinho menor, um pouquinho maior, ele vai ser aquele tamanho ali, PMG. Já o de silicone, ele consegue... Como é que eu posso explicar para vocês? É como se o P conseguisse avançar um pouco pro M, porque ele conforma melhor no rosto das pessoas, tá? Um M consegue ficar entre quase um G, tá entendendo? Então eu consigo ter um meio tamanho ali, sabe? Menor ou maior, eu consigo que ele avance ou diminua um pouco, porque ele conforma no rosto das pessoas. Ele até consegue criar uma superfície de contato maior, né? Ah, o de borracha tem só essa beiradinha aqui, fica aqui. Já o de silicone consegue encostar melhor, consegue moldar na pele, tá? Então, tem diferença da borracha pro silicone. Então, outra dica, se vocês estiverem com a linha de borracha e estiverem com dificuldade de vedação para algum usuário, tentem migrar para o mesmo modelo, só que de silicone, tá? Que a tendência é você conseguir vedação na linha de silicone, porque ela tem essa conformação melhor, tá? Outra coisa que eu achei muito interessante, aqui também, tá? Outra coisa. Uma coisa que pode ser um problema e pode ser uma solução. Alguns fabricantes produzem respiradores PMG. Outros fabricantes produzem respiradores P/M e M/G. Tá entendendo? Então, esse P/M ou esse M/G pode ser que seja exatamente o respirador que vai dar certo pro rosto do colaborador, que aquele fabricante que você só tinha PMG não deu certo, mas aquele que produz um P/M ou um M/G dê certo. Tá? Então é bom, gente, é muito bom que o mercado tenha vários fabricantes e cada um construa os seus respiradores, claro, dentro das normativas, né? Dentro dos parâmetros de teste, por isso certificado de aprovação, por isso o selo do Inmetro para os descartáveis, para a gente manter e garantir a eficiência do equipamento, a qualidade do equipamento, a eficiência de filtragem e tudo mais. Mas é interessante que eles construam os seus respiradores de forma diferente, porque a gente não tem um perfil só de rosto, tem milhares de perfis de rosto, né? E aí essas diferenças é que ajudam a gente na hora de fazer ensaio de vedação, tá? Entregar para o colaborador uma coisa que conforme melhor. Então, se vocês estiverem com dificuldade na linha de borracha, gastem um pouquinho mais, talvez só para aqueles que precisem, mas vocês vão conseguir resolver com materiais mais flexíveis, que consigam moldar melhor no rosto do colaborador, tá? Isso é bem interessante. Acontece muito. Eu tô com uma linha de borracha de um fabricante, não importa o fabricante que seja, se eu tenho alguém que reprova com aquela linha de borracha, eu tento ficar ainda no mesmo fabricante, né? Puxar ainda o mesmo fabricante. Não, mas peraí, tem a linha de silicone, eu acho que essa de silicone vai trazer um tamanho intermediário pra gente pela conformação no rosto, tá? Esse aqui, por exemplo, tá? É a facial, agora vamos mostrar uma facial, ok? A facial também é mais fácil a gente conseguir vedação nas faciais porque ela tem, né, uma borracha de vedação maior que as semifaciais, mas mesmo assim, claro que pode haver falha de vedação, por isso que é obrigatório ensaio de vedação nesses modelos também aqui, com certeza, tá? Não vou falar de ensaio de vedação, tá? Porque a gente pode estar aplicando, quando eu preciso do FPA de 100, né? Aqui é obrigatório ensaio de vedação quantitativo, mas se eu posso usar essas faciais para ambientes cujo FPMR deu abaixo de 10, pode ser ensaio qualitativo. Não importa ensaio de vedação, mas é tendencioso, pode acontecer de reprovar sim. Isso não é só porque facial
é que dá a impressão de vedação. Não, gente, tem muita falha de vedação em respiradores faciais também, por isso que é obrigatório o ensaio de vedação, tá? Mas por ele ter essa borracha um pouco mais larga, né, essa superfície de contato, tem mais área de contato com o rosto, então é mais fácil de conseguir vedação. Então tem fabricantes que apostam, tá, nessa área maior de contato, para não ter que, para conseguir melhor vedação. Opa, deixa eu ver aqui. Ó, aqui eu já tenho menos borracha, tá vendo? Então isso pode ser algo que ajuda, gente. São detalhezinhos, gente. São detalhezinhos que assim, pode passar despercebido, tá? Ó, aqui tem uma borracha um pouco menor, ok? Essa aqui é de silicone, tá? Enfim, mas ó, essa aqui tem uma borracha um pouquinho maior. Aqui eu já tenho uma borracha na área de vedação bem maior, tá? Bem maior. Isso porque pode me ajudar em perfis de rostos mais estreitos, que eu tenho dificuldade de conseguir vedação por essa borracha ter uma superfície de uma área de contato maior, ela pode corrigir para mim possíveis falhas de vedação, tá? Então, gente, ó, tô estourando o tempo aqui, já 50 minutos de live. Essas foram, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. E vamos lá, né? Eu tinha dado essa dica lá no começo da live, que falei, começando de trás pra frente, né? Se nada disso der certo, se mesmo assim você já explorou todas as opções aí da sua cidade, dos fabricantes, né, dos distribuidores, gente, nós não temos obrigação de conseguir vedação quando não se tem vedação, tá? Eu nunca passei por uma situação em que eu não tenha conseguido vedação para o rosto do usuário, mas alguns deram muito trabalho, muito. Eu lembro, é marcante, assim, eu lembro até hoje de empresas que quando eu olhei pro rosto da pessoa, eu falei, meu Deus, ai, agora é hoje que vai ser minha primeira vez que eu não vou conseguir resolver esse caso, né? Mas a gente vai trabalhando, vai entendendo, vai olhando bem o perfil, vai buscando solução no mercado até a gente encontrar. E quando a gente não encontra respiradores com vedação, qual que é a saída então? Puxar para uma linha sem vedação, né? E se a empresa não pode fazer aquisição de um equipamento sem vedação, que seriam capuz, protetores faciais, máscara de solda com sistema de suprimento de ar, tá? Enfim, sistemas, né, sem vedação, que obrigatoriamente respiradores sem vedação, obrigatoriamente, né, vão estar linkados a um sistema de suprimento de ar, certo? Se ele não tem vedação é porque eu tenho ali um sistema de suprimento de ar fazendo uma pressão positiva e dando ar limpo e o excedente sai pela cobertura, tá? Então, se a empresa não pode, ou às vezes a atividade ela não é compatível com esse equipamento, tá? Às vezes a atividade, a exposição do colaborador nem cabe colocar uma linha de ar mandado, nem cabe um respirador com capuz, por exemplo, tá? Se for esse o caso e a dificuldade tá mesmo em achar uma solução para o colaborador, a resposta já foi dada, né? A única coisa que a gente não pode fazer é deixar ele estar exposto na área com um equipamento que não tem vedação, tá bom? Se a gente não conseguiu solução para aquele colaborador, é algo que impossibilita que ele esteja exposto, né? Então, por isso que tem essas alternativas de respiradores também sem vedação, pode ser uma possibilidade, como pode não ser, pela própria incompatibilidade com a atividade, tá bom? E com o ambiente de trabalho, pode ser que não seja compatível. E aí, o que eu não posso fazer é deixar a pessoa estar exposta sem vedação. Mas configurando o mindset de vocês, a cabeça de vocês, preparando a empresa, que é normal a reprovação. É difícil quando você vai atender uma empresa e que ela acha que ela tá te chamando para fazer ensaio de vedação e que é simples, que é só chamar o colaborador ou colocar o respirador no rosto, fazer o ensaio e preencher a ficha que vai dar tudo certo. Não! Eu já preparo isso antes, eu já vou com o terreno preparado, já falo da probabilidade, já ajudo ela a buscar no mercado. Ajudo mesmo, gente. Eu vou com o meu carro, pego o equipamento, converso com o fornecedor. Se ela não consegue fazer essa comunicação, se ela tem dificuldade de pesquisar no mercado, às vezes o comprador tem essa dificuldade. Você pede só um modelo, ele entende daquele. Se alguém oferecer algo diferente, ele não consegue interpretar. Então você conversa com ele e ajuda ele, né? Você quer que eu converse com o seu fornecedor? Quer que eu ligue para ele? Eu faço pelo cliente. Por quê? Porque se eu deixar na mão do cliente, ele vai vir com 1 ou 2 modelos, vai se frustrar com o resultado,
porque eu vou ter que ir lá 20 vezes até acabar aquele ensaio de vedação. Então, para que não seja uma má experiência para o meu cliente ou para a empresa de vocês, prepara o terreno antes. Gente, é normal da falha de vedação. O que a gente vai trazer aqui? Vários modelos. Vamos fazer o quê? Conversar com os fabricantes, com os nossos distribuidores e já tentar alguns modelos diferentes, né, de opções. Para que no dia do ensaio de vedação, falhou, tem outro. Falhou, tem outro. Falhou, tem outro, né? E o nosso resultado vai ser o melhor possível, tá bom? Gente, engatei aqui nas explicações, né? Agradeço imensamente vocês mais uma quarta-feira aqui comigo, tá bom? Obrigado por estarem aqui, me deixarem dividir esse conteúdo. Espero que tenha ajudado aí, ensinado alguma coisa pra vocês, dividido, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada pelas mensagens aqui. Carlos, obrigada pelo apoio, né? Meu Deus, gente. Depois eu fico lendo aqui as mensagens. Eu ganho o dia aqui, né? Com vocês aqui me apoiando. Maleabilidade, maleabilidade. Eu vou escrever essa palavra aqui 20 vezes no caderno, tá bom? Maleabilidade. Beijo, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Mais um Respira Brasil.